E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Sintra e hoje eu quero discutir com vocês alguns aspectos da Lei 6404 a respeito da reserva legal. É importante que você saiba esses aspectos, principalmente para provas de contabilidade geral, tá? Muitas vezes os aspectos da reserva legal também são discutidos quando a gente trata de cálculo de dividendos. Afinal, a reserva legal, quando o estatuto é omisso, entra no cálculo dos dividendos mínimos obrigatórios, tá? Antes da gente analisar esses aspectos, deixa eu te convidar, curta minha página aqui no Facebook, vou deixar o link aqui para vocês, é a forma mais fácil que você tem de chegar até a mim. Lá você consegue mandar suas dúvidas, enfim, seu feedback em relação aos vídeos, tá? E também se inscreva no meu canal no YouTube. Quanto mais inscritos tiverem, certamente eu ficarei aí mais propenso à gravação de novos vídeos, tá? Beleza, pessoal? Então vamos dar uma olhadinha então sobre a reserva legal, aspectos legais lá da Lei 6404, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na tela então. Olha lá. Artigo 193 trata aqui da reserva legal. Artigo 193 trata aqui da reserva legal, tá? Olha lá que ele fala, do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados. Então aqui veja que não é uma faculdade, aqui é um dever. Ele fala aqui do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados antes de qualquer outra destinação. Destinação do quê? Destinação do lucro, tá? Então, antes de qualquer destinação do lucro, na constituição da reserva legal, tá? Na constituição da reserva legal. Então, 5% do lucro vai para a constituição da reserva legal. E ele diz que não excederá 20% do capital social. Ou seja, olha aqui, não excederá 20% do capital social. Ou seja, é um limite máximo obrigatório, tá? É o limite máximo obrigatório. Ele falou ali, ó, a reserva legal não pode de jeito nenhum exceder a 20% do capital social. Professor, que capital social é esse? É o capital social subscrito? É o integralizado? É o integralizado, tá? Cuidado com isso. A ESAF antigamente, ela entendia que era o capital social subscrito, que não tem a mínima lógica, tá? É o capital social integralizado, tá? Inclusive a ESAF, em provas recentes, já adotou esse entendimento. Então, aqui a gente tem o quê? 5% do lucro líquido, antes de qualquer destinação, vai para a constituição da reserva legal. Maravilha? Sendo que há um limite máximo a ser respeitado, qual seja 20% do capital social integralizado. Maravilha? Vamos prosseguir aqui com a análise do artigo 193. Vamos lá. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º diz que a companhia poderá, então olha aqui, então é uma faculdade, poderá é uma faculdade, né? Ao contrário daqui, ó, serão aplicados, ele está falando de um dever, tá? Parágrafo 1 fala de uma faculdade, tá? Olha lá, poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital, exceder a 30% do capital social. Então é uma faculdade. Quando a soma da reserva legal, tá? Com a soma então do saldo da reserva de capital, aliás, não ficou muito legal isso aqui, ó. Quando a soma dos saldos da reserva legal e reserva de capital atingirem 30% do capital social subscrito, a companhia pode, se ela assim entender, é uma faculdade, ela pode deixar de constituir esse 5% do lucro líquido para a reserva legal. Maravilha? É uma faculdade. Vamos ver como é que fica isso aqui então, ó. Trouxe o esqueminha aqui, ó. Olha lá. Temos o limite obrigatório, que é o quê? O que está dentro aqui do artigo, do caput do artigo 193, olha lá, o limite obrigatório não excederá a 20% do capital social. Está aqui então o limite obrigatório. Reserva legal, no máximo, terá um saldo de 20% do capital social. E o limite facultativo é o que a gente viu aqui no parágrafo 1º. Ou seja, reserva legal, saldo da reserva legal mais o saldo da reserva de capital é igual a 30% do capital social. Então, em outras palavras, quando chegar em 30% do capital social, a soma da reserva legal com reserva de capital, a entidade vai decidir se ela quer destinar ainda
parte desse lucro a reserva legal ou não. Ela vai decidir. Agora, uma vez atingido, a reserva legal atingiu 20% do capital social, não há mais que falar em constituição, não há mais que falar em constituição da reserva legal, pois ela já está no seu limite máximo, que é de obediência obrigatória. Como que ela poderá destinar mais valores para a reserva legal? Só se a entidade aumentar o seu capital social. Aí o 20% do capital social será um valor superior, beleza? Para a gente finalizar, vamos analisar aqui parágrafo 2º, que ele diz que a reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital, tá? Ou aumentar o capital. Então, olha lá, reserva legal. Para que a gente pode usar essa reserva legal? Ou para aumentar o capital, ou para compensação de prejuízos. Maravilha, pessoal? Então, aqui a gente já analisou os aspectos da Lei 6404 sobre a reserva legal. Vamos ver na prática como é que isso aqui vai cair. Uma questão aqui de 2016. Vamos lá, ó. Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. Afirmação 1 diz que, de acordo com a Lei 6404, do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados antes de qualquer outra destinação na constituição da reserva legal. Maravilha. Que não excederá 20% do capital social. Maravilha. Está correta, né? Está correta a afirmativa 1. A afirmativa 2 diz que, de acordo com a Lei 6404, a companhia poderá, olha lá, a faculdade poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital, exceder a 20% do capital social. Não é 20, é 30, a gente acabou de ver. Não é? Olha, vamos voltar lá, ó. 30% aqui do capital social, ó. É o parágrafo 1º. Então, a afirmativa 2 está incorreta. E a afirmativa 3, de acordo com a Lei 6404, a reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social, perfeito, e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital social. É o parágrafo 2º que a gente acabou de ver. Portanto, todas as afirmações estão corretas? Não. Apenas a afirmação 2 está incorreta? Perfeito. Alternativa B é o nosso gabarito, tá? Mais um exercício para a gente. Então, essa questão aqui que a gente acabou de ver é apenas o que? Aplicação do que a gente acabou de ver aqui do artigo 193, né? Olha aí que interessante. A gente acabou de ver na prática como as bancas pedem estas exposições. Vamos praticar mais um pouco aqui, ó. Uma questão agora mais de cálculo. Olha lá, empresa, outra questão de 2016, hein? A empresa Azul apurou, em 31 de dezembro de 2015, um lucro de R$700 mil. Os saldos das contas capital social e reserva legal eram de R$1.750.000 e R$345.000, respectivamente. Então, esse aqui é o valor do capital social atual, né? E esse é o valor da reserva legal. Observando o artigo 193 da lei, que é o que a gente analisou, calcule o valor da destinação do lucro líquido para a reserva legal. Bom, a gente viu que antes de qualquer destinação do lucro líquido, 5% vão para a reserva legal. Não é? A gente viu, 5% antes de qualquer destinação vai para a reserva legal. Tá, então vamos analisar aqui qual que seria o saldo destinado à reserva legal. Seria de 5% vezes o lucro que foi de R$700 mil. Está aqui o lucro, ó. O lucro de R$700 mil. Então, antes de qualquer destinação, 5% vai para a reserva legal. 5% de R$700 mil, chegamos em R$35 mil. Então, esse valor seria destinado à reserva legal, R$35 mil. Ah, professor, eu posso aqui assinalar a alternativa E? Muito cuidado, tá? Em exercícios envolvendo reserva de capital, quando o enunciado te dá o valor do lucro líquido e também te dá o valor dos saldos
do capital social e da reserva legal, você tem que verificar o limite máximo obrigatório, que a gente viu de 20% do capital social. Então tenha muito cuidado, hein? Tenha muito cuidado. A gente está vendo que 5% do lucro líquido deveria aí ser destinado à reserva legal, mas a gente tem que analisar o limite máximo dessa reserva antes de bater o martelo. Então vamos lá, analisar o limite máximo. Vamos lá, limite máximo. Qual que é o limite máximo da reserva legal? É de 20% do capital social. 20% então de 1.750.000. Então isso aqui dá o quê? 10% daria 175. Dá 350.000. Esse aqui, ó, 350.000 é o quê? É o limite máximo do saldo da reserva legal. Afinal, temos um capital social de 1.750.000. Ou seja, no máximo, eu tenho uma reserva legal com saldo de 350.000. Ora, mas ela já tem um saldo de 345.000. Ela já tem um saldo de 345.000, portanto, eu concluo aqui que a reserva legal, ela pode receber o quê? Mais 5.000, mais 5.000 apenas. Por quê? Com mais 5.000, ela chega aqui no seu limite máximo, que é de cumprimento obrigatório. Então, eu não posso enviar 35.000 para a reserva legal, que é 5% do lucro líquido. Afinal, isso aqui extrapola o meu limite máximo. Extrapola o meu limite máximo. Então, eu não posso destinar 35, vou destinar apenas R$5.000, o que então torna a alternativa D correta. Então, olha aí, muito cuidado, hein? O aluno desavisado iria na alternativa E. Mas você agora, você que já está aí por dentro do limite máximo da reserva legal, tá? De 20% do capital social, fez essa análise e concluiu que ele só pode mandar, então, mais R$5.000 do lucro líquido para a reserva legal, tá? Maravilha, pessoal? Tranquilo? É importantíssimo que você domine essas 3 disposições referentes à reserva legal. Primeiro é que 5% antes de qualquer destinação do lucro serão enviados para a reserva legal. No entanto, a gente tem que analisar o limite máximo, que é de 20% do saldo do capital social, tá? Ou seja, o maior valor da reserva legal, tá? Da conta reserva legal, será de 20% do capital social. Além disso, a gente tem a terceira disposição referente àquele limite facultativo, qual seja 30% do capital social, ou seja, soma de reserva legal mais reserva de capital, chegando em 30% do capital social, a sociedade pode não mais destinar lucro líquido do exercício à reserva legal, se assim ela entender. É um limite facultativo. Maravilha? Então curtam aí minha página no Facebook, a gente tem um contato lá mais direto, você pode enviar suas dúvidas, se inscreva no meu canal no YouTube. É isso que eu tenho para falar hoje para vocês, tá bom? Reserva legal importantíssima para cálculo de dividendos, e isso tem que estar na sua cabeça, principalmente naquelas provas de contabilidade geral. Maravilha, pessoal? Então um grande abraço, espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo no Facebook. Um abraço e até a próxima.